Bom, boa noite a todos. O presidente Bolsonaro, de maneira corajosa, como comandante da nossa nação, faz um posicionamento de equilibrar os cuidados e as prevenções na área da saúde com as questões de sobrevivência econômica. Todos nós sabemos o Brasil que nós herdamos. Todo o Brasil sabe quem era o Brasil em janeiro de 2019. Era um país sem confiança interna, era o país aonde o mundo todo olhava com desconfiança. O que foi feito no ano de 2019 foi a recuperação do Brasil. Um ministério técnico, com autonomia e independência. Recuperamos através das reformas que fizemos, e fundamentalmente a reforma previdenciária, a maior reforma previdenciária que já se fez em um país no mundo ocidental de uma única vez. Recuperamos a confiança interna, o Brasil voltou a crescer, gerar empregos. Recuperamos a confiança externa. Nesse momento onde somos afetados por essa epidemia, é muito importante o posicionamento do presidente Bolsonaro, que com sensibilidade, mas com olhar para todos, não apenas no presente, mas também no futuro, equilibra os cuidados, os investimentos, as condições financeiras para que a saúde brasileira possa responder, através do exército de enfermeiros, médicos, atendentes, possa enfrentar o desafio do Covid-19. Mas, por outro lado, corretamente, chama a atenção do Brasil, chama a atenção de prefeitos e governadores, de que o Brasil também precisa olhar para o espectro e a onda da fome, da miséria e do desemprego. Cada um de nós aqui sabe, e cada gestor público também sabe, o quanto isto é complexo, o quanto isto é difícil. A busca do equilíbrio, da racionalidade, é fundamental no atual momento. E para isso, o presidente Bolsonaro determinou ao Ministério da Cidadania que, juntamente com a Caixa Federal e com a Dataprev, iniciasse um programa de auxílio emergencial para dar condições a que as famílias brasileiras, as mais vulneráveis, possam enfrentar da melhor maneira possível esse momento difícil. Mas é importante todos nós, como sociedade, e particularmente os gestores municipais, refletirem até onde o Brasil enfrenta esta enfermidade e até onde vai o processo em que mais de 4.300 cidades brasileiras estão a milhares de quilômetros de um caso de coronavírus e elas estão sem atividade econômica. Faço isso em caráter pessoal, me sinto no dever de fazer esse alerta, quer como parlamentar licenciado, quer como ministro de Estado, porque acredito que é chegada a hora de se fazer uma reflexão sem paixão, apenas a paixão pelo povo brasileiro, apenas a paixão de servir a sociedade brasileira e garantir que nós tenhamos presente, mas nós temos que garantir que tenhamos futuro, e o futuro não pode ser de miséria, não pode ser de fome, não pode ser de desemprego. Então aqui quero deixar registrada, ministro Braga Neto, essa minha posição, depois de muito refletir, e trago aqui o meu apoio incondicional ao presidente Jair Bolsonaro na sua condição de líder da nação, de buscar fazer esse equilíbrio. Sei que é difícil, sei que é complexo, mas nós temos que buscar, não apenas o presidente, cada gestor em cada cidade do Brasil, cada governador da federação tem que também participar desse esforço de proteger o Brasil no presente, mas não matar o nosso futuro. O Ministério dividiu em 3 grandes grupos o auxílio emergencial. E, juntamente com a Dataprev e a Caixa, fez uma primeira triagem nos inscritos no Cadastro Único, que são 75 milhões de brasileiros e brasileiras, dos quais 65 milhões têm CPF. Desses, retirando os beneficiários do Bolsa Família,
encontramos um universo de 5.971.000 pessoas, que 2.600.000 já receberam na última quinta-feira, pela Caixa Federal e pelo Banco do Brasil, e 3.371.000 pessoas desse primeiro lote, que significou um custo de 3.582 milhões, receberam hoje, através da abertura de poupança digital. Então, nós já temos 5.971.000 brasileiros que já estão, uma boa parte deles, esses 3.371.000, estão bancarizados, porque eles não tinham conta bancária. Eles estão com poupanças digitais abertas na Caixa Econômica Federal, num trabalho que tudo sinaliza que nós vamos superar a casa dos 20 milhões de brasileiros, para que vocês entendam a complexidade do que nós estamos fazendo. E logo depois eu vou falar desses informais. Essas pessoas do Cadastro Único se somam mais 3.019.000 mulheres, chefes de famílias que nós chamamos de monoparentais. Estas mulheres já começaram a ter creditado esses recursos no dia de hoje e vão prosseguir entre o dia de hoje e amanhã. O custo desse atendimento, as 3.019.000 famílias, 2.829.000 reais. Nós também informamos o grupo do Bolsa Família, onde nós teremos 700.000 famílias das 14.299.000 famílias. É o maior número de famílias na história do programa Bolsa Família. Ela é atingida no governo do presidente Jair Bolsonaro. E também para lembrar, foi o primeiro e único presidente que pagou o 13º em dezembro do ano passado para o Bolsa Família, que tem a maior média de ticket médio para as famílias do Bolsa Família. Então receberão 13.566.000 famílias, vão receber auxílio emergencial na faixa de R$ 600 a R$ 1.200, já a partir da próxima quinta-feira. E quem é que recebe? Na quinta-feira receberão 1.360.000 famílias que têm o NIS com o dígito 1. O último dígito do NIS é 1. Isso já é feito assim há 15 anos. Na sexta-feira serão 1.359.000 famílias, cujo o dígito NIS é 2, o último dígito. Portanto, nós estaremos pagando entre o Bolsa Família e estes dois outros grupos que nós referimos aqui, que estavam no Cadastro Único, até sexta-feira, 11.700.000 brasileiros terão esses créditos ou na Caixa ou no Banco do Brasil ou em poupança digital, conta poupança digital na Caixa Federal. Agora vamos ao grupo de informais. Esse terceiro grupo, ele reúne os microempreendedores individuais, os contribuintes individuais do INSS e os totalmente informais. Nós cadastramos até o presente momento próximo de 35 milhões de pessoas. Esta primeira leva de 23 milhões de brasileiros está passando pelos sistemas de base de dados do Dataprev, e aqui quero fazer um elogio público ao trabalho feito pela Caixa Federal e pela Dataprev. Os servidores viraram noites a fio. Tem gente que faz 2, 3 dias que não dorme, vira à noite para poder fazer esse atendimento. Essa é uma operação de grande complexidade. Só para que vocês tenham uma ideia, por exemplo, para cada uma desses grupos, eles fazem 33 bilhões de batimentos. São 33 bilhões de informações que são processadas para cada um desses grupos que eu estou citando aqui. Bom, então, desses 23 milhões foram encontrados elegíveis no início da tarde de hoje, 16.417.850 pessoas. Desses, nós estamos fazendo a homologação
de 11.252.000 pessoas. Quem são esses? São chefes de famílias. São os chefes de família que não tem nenhuma outra caracterização lá no aplicativo. São 11.252.000. Nós vamos trabalhar noite adentro para permitir que, no máximo, amanhã de manhã, vamos tentar fazer antes, mas no máximo amanhã pela manhã, está correto, né, Maria? Nós vamos transmitir para a Caixa Federal, para que a partir de sexta-feira, mais esse grupo de 11.252.000 brasileiros possa receber e venha a se somar aos 11.700.000 que nós já estamos garantidos que receberão até sexta-feira. Então, nós só vamos, provavelmente no dia de amanhã, poder anunciar o número preciso de quantas pessoas irão receber. Estão em análise, nesse momento, 11.252.000 pessoas. E nós ainda temos a diferença, mais 12 milhões de pessoas, em números redondos, que nós começamos a rodar na DataPrev no dia de hoje, porque são os cadastros feitos de sábado para cá. Nós fomos do dia 7 até, do dia 7 até o dia 10, a sexta, cadastrando. Lá nós recebemos esses 23 milhões que foram processados, e estes outros, para chegar nos 35 milhões aproximadamente, nós iremos então processar a partir de hoje, para que eles possam receber na próxima semana. O grau de complexidade dessa operação, não há nenhum país do mundo que fez uma operação desse porte, com este grau de dificuldade. E nós, por determinação do presidente Bolsonaro, estamos fazendo com segurança e com agilidade. E tem uma coisa muito importante, lamentavelmente, em alguns estados tem sites, que eu espero que não sejam sites oficiais, dizendo que esses recursos têm origem num programa do Estado. Isto é mentira. Esse programa é um programa do governo federal, liderado pelo presidente Bolsonaro, executado pelo time de ministros, porque existem muitas interfaces entre todos nós, e com a execução da Caixa Federal e com o trabalho extraordinário feito pela DataPrev. Portanto, eu quero deixar, ministro, e termino aqui, esse esclarecimento e dizer que nós estamos projetando para o dia 27 ao dia 30 do mês de abril, o pagamento da segunda parcela, de tal forma que no mês de abril haverá o pagamento de algo em torno de 70 milhões de pessoas, até mais ou menos o dia 24, 25 de abril, e na semana subsequente entra a segunda parcela menos o Bolsa Família, porque desde o início nós alertamos que o Bolsa Família iria cumprir o seu calendário, que já é executado há 15 anos, não havendo nenhuma necessidade das pessoas irem a qualquer outra situação, como o cadastramento no aplicativo ou outra situação. Então, agradeço e, ministro, eram essas minhas palavras. Muito bem. Ministério da Saúde, na companhia de ministérios aqui presentes e outros ministérios que não estão aqui presentes, continua se articulando com esses ministérios para que possamos dar as melhores respostas nesse momento de grandes enfrentamentos. Essa nossa intersetorialidade saúde com infraestrutura, ela é de mão dupla, do mesmo modo que o ministro Tarcísio está se organizando para repor logística internacional, nacional. Foi algo que foi muito duro. No começo, no meio do mês passado, nós chegamos a ter 12 estados sem voos dentro do país. Mesmo que quiséssemos mandar, a última vez que remetemos quantidade maior de equipamentos, alguns estados levou 7 a 8 dias, porque teve que ir de rodoviário, não de aéreo. Então isso se coroa agora nessa compra. Eu sempre coloquei aqui para vocês, precisamos de EPI, equipamentos de proteção individual, para que
os meus enfermeiros, meus técnicos de enfermagem, meus médicos que estão lá na linha de frente, possam ter máscaras, possam ter equipamentos. Essa é uma das condições que a gente sempre colocou muito claro que o nosso sistema precisa organizar. Esse mercado ficou fechado por um bom tempo pelo principal país que exporta, e o mundo cometeu esse caminho de comprar tudo de um país só, que é a China. Então nós faremos agora, em 6 semanas, 40 voos internacionais até a China para trazer, depois mais um número grande de voos dentro do Brasil para colocar num país continental que é a própria América do Sul. Nós vamos lá do Macapá, que está com um número de casos alto, até o Rio Grande do Sul. Então, além disso, com a infraestrutura, temos essa situação dos hospitais de campanha. Este primeiro que está sendo feito aqui em Águas Lindas, nós estamos vendo quanto tempo leva, como que precifica, como que contrata. Amanhã temos reuniões, temos solicitação de 2 governos, o governo do Amazonas e o governo do Amapá. Amanhã sentaremos para saber, e eles têm que entender, quando eles solicitam, eles têm que dizer o porquê estão solicitando, colocarem todos os arrazoados. Não é uma coisa que a gente faça aleatoriamente, a gente monta e entrega a chave, e eles têm que colocar as pessoas, o pessoal, os equipamentos, enfim, é uma parceria feita por dentro do SUS. O SUS é um sistema de 3 esferas, ele é um bicho de 3 patas, ela caminha junto. São os estados, os municípios e o governo federal, pactuado. É assim que a gente funciona no nosso sistema único de saúde. Então eles vão solicitar e a gente pactua aqui do lado. Ministro Marcos Pontes também, a gente vem trabalhando em inúmeras parcerias de ciência, que a gente colocou com um dos pilares das nossas tomadas de decisões no Ministério da Saúde, é o arcabouço científico. E o ministro Marcos Pontes tem feito parcerias maravilhosas, inúmeros projetos estão em andamento. Nós estamos monitorando, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, o que está acontecendo no mundo. Hoje me perguntaram, a China está testando uma primeira vacina, né? Foi o ministro Braga que me perguntou. Falei, pois é, está no nosso radar, tem uma outra que já teve nos Estados Unidos, tem alguma coisa acontecendo na Itália. Está todo mundo buscando ciência, buscando retroviral. Estamos aí com algumas pistas muito importantes, enquanto esse vírus vai escrevendo o seu comportamento. Não existe doença nova que se comporte igual no mundo inteiro. Nós vamos ver o seu comportamento num país como o nosso. Estamos olhando a África do Sul, que tem um número enorme de pacientes com HIV e usam muito retroviral, uma incidência menor. Estamos olhando com muita atenção, baseado muito em ciência. O ministro Onyx aqui, com toda essa proteção social, com os recursos chegando na mão das pessoas, a gente tem certeza que isso ajuda muito, não só as pessoas terem os seus subsídios, como a própria economia. Temos certeza que ela vai se responder um pouco mais em atividade, e também articulamos muito, nós do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, com o seu fundo nacional, fundo estadual, fundo municipal, conselhos, participação, controle social, articulamos muito. Tenho certeza que lá na ponta, o CRAS, que é um braço muito forte da Seguridade Social, temos certeza que esses centros que trabalham com os idosos, o monitoramento, a gente tem muita coisa acontecendo na ponta e muita experiência muito exitosa acontecendo Brasil afora. Hoje nós abrimos o chamamento público para o teste de RT-PCR. E isso aqui é uma coisa muito difícil, talvez seja o projeto mais complexo de todos que o Ministério da Saúde teve que desenhar, porque ele parte de parceria público-privada, ele parte de comodato de máquinas, ele parte de uma estratégia nacional de coletar esse exame. O RT-PCR é aquele que coloca o suave dentro do nariz e dentro da garganta no paciente que está no primeiro dia, no segundo dia de sintoma. Ele é o que faz o diagnóstico precoce. Isso vem acoplado a um aplicativo que
a nossa ideia é remeter todo para São Paulo, gerar uma usina de exames e devolver no aplicativo, procurando trabalhar com 24 horas entre tempo e resposta. Isso engloba muitas estruturas. Hoje nós fizemos o chamamento público, deveremos agora trabalhar com um pool de laboratórios públicos e privados para fornecer, por contratação, os testes para diagnóstico. Nós vamos fazer 3 milhões de exames desse inicialmente, porque isso é o que a gente tem. A partir do momento que a gente vá conseguindo comprar, que é a grande dificuldade, isso é o que nós temos capacidade interna, nós queremos fazer muito mais do que 3 milhões e a preparação de uma central operacional com capacidade para 30 mil testes por dia. Nós hoje também publicamos uma portaria, igual existe doença de notificação compulsória, que tem que mandar o CID, hoje nós colocamos notificação compulsória da ocupação de leitos. Então, o Estado que tem X leitos de CTI, abriu X leitos, o quanto que ele tem de ocupação. Esta informação é fundamental para qualquer tipo de tomada de decisão sobre andamento. São duas variáveis: a transmissibilidade das doenças e a capacidade instalada para atender. Isso a gente trabalha sabendo quantos hospitais, quantos leitos a gente tem e qual está sido a marcha dessa doença. Nós estamos vivendo essa semana uma 8%, 10% de aumento do número de casos, estamos vivendo desta redução de mobilidade social que fizemos e ela se presta nesse momento para que a gente aumente a nossa capacidade de atendimento. Então, esses registros eles vão ser atualizados diariamente, serão obrigatórios. A campanha de vacinação, aqui o ministro Tarcísio já comentou sobre os caminhoneiros, nós vamos fazer profissionais de forças de segurança e salvamento, faremos os caminhoneiros, fazemos os profissionais de transporte coletivos e trabalhadores portuários, faremos os portadores de doença crônica não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, que são aqueles que têm mais comorbidade. Então é aquele que já vacinou na fase do idoso, mas tem diabetes, tem hipertensão, não está naquela faixa etária, mas é comorbidade. Nós faremos para os funcionários do sistema prisional, adolescentes sob medida socioeducativa e população privada de liberdade, porque eles estão aglutinados no mesmo lugar. E hoje também a gente confirma essa antecipação para a vacinação dos povos indígenas, trazendo-os para esta segunda fase. Então a meta é vacinar pelo menos 90% de todos esses públicos prioritários em todas as fases dessa campanha. Hoje nós fizemos a contratação de equipes de resposta rápida, integrada por diversos profissionais, para que em caso de situação de emergência possam entrar em áreas indígenas, uma portaria, uma nota técnica, porque até o dia 13 nós tivemos 16 casos e 3 óbitos, a gente está cuidando muito dessa questão, né? O secretário nacional, Robson Santos da Silva, a ministra de Direitos Humanos, Damares, e o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, visitaram Boa Vista e Manaus no domingo, agora dia 12, discutiram a qualidade do atendimento, a distribuição de EPIs, antecipação de vacinação, atendimento a indígena em área urbana. Isso é dificílimo, porque muitas vezes eles já estão dentro do sistema urbano, mas avocam uma condição indígena, é complicado, né? Como é o caso lá de Dourados. O ministro Braga conhece muito bem, nós estávamos discutindo agora à tarde a situação lá de Dourados. E também discutindo essa questão eventual de hospitais de campanha. A gente tem a Operação Acolhida lá, que tem uma parte que é saúde, que a gente vai fazer adequação para atender os nossos indígenas. Nós lançamos hoje também, iniciamos um estudo no Rio Grande do Sul, testando a presença de anticorpo nos brasileiros, que é o quê? Nós precisamos fazer o inquérito epidemiológico. Nós precisamos saber com que velocidade que nós estamos ganhando anticorpo a esta doença. Então nós precisamos um marco zero agora, depois nós vamos fazer outro mais para frente, para que a gente tenha confiança de saber que, olha, nós estamos nos autovacinando, a nossa população está andando no ritmo de autovacinação. Tem muita gente que tem
assintomático e ganha anticorpo. Tem muita gente com forma leve que nem procura atendimento e que é corona, porque a forma é tão leve, uma pequena coriza. E temos as formas intensas, temos as formas graves e temos as formas críticas. Então, é o somatório disso que vai nos dar, então, a imunidade. Essa coordenação é do Centro de Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, que tem lá um pessoal muito bom, muito capacitado, e estamos em fase final de questionário e começaremos na próxima quinta-feira e vai até 14 de maio. O Saúde na Hora da Atenção Básica, ele vem se ampliando. Nessas atualizações, os custeios de leitos de UTI, todos eles habilitando, as habilitações dos leitos andando seu ritmo normal. Nós tínhamos mudado o valor da diária para eles poderem ter uma cobertura menor, isso daí segurou um pouco, essa semana já andou bastante. Nessa semana foi São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraná, Pará, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, aonde a gente colocou a distribuição dos equipamentos. Nós já distribuímos 60,8 milhões de equipamentos de proteção individual para todos os estados, aumentando 6 milhões e meio em relação à sexta-feira. E essa semana, agora com esta operação aqui, começaremos a ter, e esperamos ter paz com o equipamento, e que os estados e os municípios possam eles mesmos fazerem suas compras dentro das suas necessidades, e esse mercado indo organizando não é função da União. A União não tem interesse em manter essa compra centralizada, ela só o fez para exercer a sua força de compra, exercer o nosso poder de aquisição. Se tivermos um mercado mais firme, normal, ele volta à sua normalidade. Se não, manteremos, chamaremos, faremos as compras centralizadas. A inscrição de profissionais e estudantes só aumenta em relação à sexta-feira, foi mais um tanto. Os telesus, isso eu posso falar depois, os teleatendimentos, os teleacompanhamentos.